Quando o homem mais poderoso da região decidiu trocar suas roupas finas por trajes simples de trabalhador rural, ele jamais imaginou que seria uma jovem sem nome, sem dote e sem importância social quem mudaria completamente o rumo de sua vida e do coração de seu filho. E o que aconteceu quando a verdade veio à tona chocou não apenas a vila inteira, mas revelou algo que nem o próprio barão esperava descobrir sobre si mesmo. Augusto de Montefeliz acordou naquela manhã de quinta-feira com o peso familiar apertando seu peito. Pela janela do casarão, observava as terras que se estendiam até onde a vista alcançava. Cafezais verdejantes, canaviais organizados em fileiras perfeitas, estábulos com os melhores cavalos da província. Tudo aquilo carregava o sobrenome Montefeliz há 3 gerações. Aos 37 anos, ele comandava um império agrícola que fazia outros barões morrerem de inveja. Mas nada daquilo importava quando ouvia os passos lentos e arrastados de Henrique no corredor. Seu filho de 7 anos apareceu na porta do quarto com o uniforme do colégio interno já vestido, mas com aquela expressão melancólica que se tornara permanente nos últimos meses. O menino segurava uma carta amassada nas mãos pequenas. Pai, a professora pediu para cada aluno levar os pais na apresentação de sexta-feira. Vai ter teatro sobre família. A voz saía baixa, quase envergonhada. Augusto sentiu a garganta apertar. Henrique havia perdido a mãe, Dona Beatriz, em um parto complicado 5 anos atrás. Desde então, o barão tentava ser pai e mãe ao mesmo tempo, mas a distância emocional que mantinha por temperamento e a rigidez da educação aristocrática criavam um abismo entre eles. Ele sabia que havia um vazio profundo no coração do menino, um buraco que suas riquezas não conseguiam preencher. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. E o que você vai apresentar, meu filho? Augusto perguntou, tentando suavizar a voz normalmente autoritária. Vou falar sobre a mamãe que está no céu. Henrique respondeu com a sinceridade cruel das crianças. Mas o Tomás disse que isso não vale, porque mãe de verdade é quem penteia o cabelo de manhã, quem coloca remédio quando machuca o joelho e quem conta história antes de dormir. A senhora Clara faz isso tudo por ele. Aquelas palavras ecoaram na mente de Augusto durante todo o café da manhã servido formalmente na sala de jantar. Ele observava o filho comer em silêncio, atendido pela governanta Dona Marta, e percebia com clareza dolorosa como a ausência de uma figura materna estava destruindo a alegria natural que uma criança deveria ter. Henrique não sorria mais, não corria pelos corredores, não fazia bagunça. Era educado, obediente e tristemente adulto para seus 7 anos. O problema não era a falta de candidatas ao posto de baronesa. Pelo contrário, Augusto recebia convites constantes para saraus, bailes e jantares formais. Viúvas elegantes, filhas de comerciantes prósperos e até algumas primas distantes de famílias tradicionais faziam questão de demonstrar interesse no viúvo mais cobiçado de 3 províncias. Todas elas tinham algo em comum que enojava Augusto profundamente. Tratavam Henrique como um obstáculo necessário a ser tolerado, nunca como uma criança que precisava de amor maternal genuíno. Dona Amélia Vasconcelos, filha do maior exportador de café da região, chegou a sugerir durante um chá formal que Augusto enviasse o menino para um colégio interno na capital. Criança precisa de disciplina rigorosa e educação britânica, dizia ela enquanto Henrique brincava sozinho no canto do salão com soldadinhos de chumbo. Essas ideias sentimentais de criação próxima só criam adultos fracos. O barão jamais esqueceria o olhar de desprezo que ela lançou ao menino quando ele se aproximou timidamente para mostrar a formação militar que havia montado. Valentina Drummond, viúva de um comerciante de tecidos, simplesmente ignorava a existência de Henrique durante suas visitas sociais, que se estendiam muito além do protocolo. Quando o menino tentava mostrar seus desenhos de cavalos ou o ninho de pássaros que havia encontrado no jardim, ela desviava o olhar com evidente desconforto e retomava a conversa sobre bailes e política como se a criança fosse invisível. Augusto percebia a mágoa crescendo nos olhos do filho a cada visita,
A situação mais constrangedora aconteceu durante um jantar formal que Augusto ofereceu para apresentar Cecília Montenegro, considerada o melhor partido disponível na sociedade local. Filha de um juiz influente e sobrinha de um senador, ela tinha todos os atributos que a aristocracia rural considerava ideais: beleza clássica, educação refinada em Paris, dote considerável e conexões políticas vantajosas. O casamento seria celebrado como a união do ano. Durante o jantar de 6 pratos servido com toda a pompa, Henrique desceu as escadas vestindo seu pijama de linho. Havia tido um pesadelo e procurava o pai. Seus olhinhos estavam vermelhos de choro contido. Pai, posso dormir no seu quarto hoje? Sonhei com aquele cavalo preto de novo e o que me perseguia. A voz tremia de medo genuíno. Cecília mal disfarçou a irritação. Seu rosto perfeito se contorceu numa expressão de desgosto antes de recompor a máscara social. Que gracinha, querido. Agora seja um menino bem educado e volte para seu quarto. Os adultos estão tratando de assuntos importantes. O tom era gélido, mecânico, completamente desprovido de qualquer calor maternal. Nem sequer perguntou sobre o pesadelo ou ofereceu uma palavra de consolo. Henrique baixou a cabeça, as lágrimas finalmente escorrendo pelo rostinho, e saiu da sala em silêncio. Augusto se levantou abruptamente, derrubando a taça de vinho que manchou a toalha de linho bordado. Com licença, foi tudo que disse antes de seguir o filho. Encontrou Henrique encolhido na cama, soluçando baixinho no travesseiro para não fazer barulho. O barão sentou-se na beira da cama e, pela primeira vez em anos, não sabia o que dizer. Sua educação rígida não o havia preparado para lidar com emoções infantis. Ela não gosta de mim, pai, Henrique murmurou. Nenhuma delas gosta. Elas fingem ser gentis quando o senhor está olhando, mas seus olhos ficam duros quando se aproximam de mim. A dona Marta tem olhos gentis. A cozinheira também. Mas as senhoras bonitas que vêm jantar, nunca têm. Aquela observação cortou Augusto como uma lâmina afiada. O menino tinha razão. Sua percepção infantil captava a falsidade que os adultos disfarçavam sob boas maneiras. Nenhuma daquelas mulheres demonstrava um pingo de afeto sincero por Henrique. Todas viam no garoto apenas um fardo necessário para conquistar o título de baronesa e acesso à fortuna Montefeliz. Naquela noite, Augusto dispensou Cecília Montenegro com uma desculpa vaga sobre indisposição. Ficou acordado até o amanhecer, andando pelos corredores silenciosos do casarão, pensando na crueldade involuntária que estava cometendo contra o próprio filho. Henrique merecia uma mãe de verdade, não uma madrasta interesseira que o toleraria apenas como parte de um acordo social vantajoso. Foi então que uma ideia absurda começou a se formar em sua mente. Uma ideia tão radical que desafiava tudo que sua classe social representava. E se o problema não fosse ele não encontrar a mulher certa, mas sim seu título e fortuna estarem impedindo que as mulheres certas aparecessem? E se ele removesse seu nome, sua posição social e seus bens da equação? E se fosse julgado apenas pelo homem que realmente era, despido de todas as camadas de privilégio que o definiam desde o nascimento? A ideia era perigosa, potencialmente desastrosa para sua reputação e completamente fora dos padrões de conduta esperados de um barão. Mas Augusto estava desesperado de uma forma que a riqueza não conseguia aliviar. Ver Henrique definhando emocionalmente, transformando-se numa criança triste e fechada, estava despedaçando seu coração paterno dia após dia. Ele precisava agir, mesmo que isso significasse violar todas as regras não escritas de sua classe social. Passou a semana seguinte planejando meticulosamente cada detalhe de uma estratégia que seus pares aristocráticos considerariam não apenas absurda, mas uma traição à própria linhagem. Fingir-se de homem comum para encontrar amor verdadeiro parecia coisa de romance barato, mas Augusto não via outra saída. Sua posição social havia se tornado uma prisão dourada que impedia qualquer conexão humana genuína. O barão convocou discretamente seu administrador de confiança, José Rodrigues, um homem de 40 anos que trabalhava para a família há 2 décadas e conhecia cada segredo dos negócios Montefeliz. Preciso de sua lealdade absoluta no que vou propor, Augusto disse, fechando a porta do escritório com cuidado. O que vou pedir vai parecer loucura,
mas juro pela memória de minha falecida esposa que tenho bons motivos. José ouviu em silêncio o plano do patrão, seus olhos se arregalando progressivamente. Quando Augusto terminou, o administrador ficou alguns minutos processando a informação antes de falar. Senhor Barão, com todo respeito, isso é extremamente arriscado. Se descobrirem, sua reputação será destruída. As famílias importantes vão considerá-lo um lunático. Pode perder influência política, contratos comerciais, até a tutela do jovem Henrique se algum juiz considerar que o senhor está mentalmente instável. Já considerei todos esses riscos, Augusto respondeu com firmeza. E ainda assim, prefiro arriscar minha reputação do que continuar vendo meu filho definhar sem uma mãe que realmente o ame. Dinheiro eu tenho de sobra, influência social posso reconquistar, mas a infância de Henrique está passando e não volta mais. José Rodrigues suspirou profundamente, reconhecendo a determinação inabalável no olhar do patrão. Está bem, senhor barão, vou ajudá-lo, mas vamos fazer isso direito com toda a cautela possível. Primeiro, precisamos estabelecer uma identidade crível. Segundo, escolher uma localidade onde ninguém o reconheça. Terceiro, criar uma história de vida consistente que resista a qualquer questionamento casual. Durante 2 semanas, trabalharam nos mínimos detalhes da transformação. Augusto escolheu a vila de Santa Clara do Vale, localizada a 5 dias de viagem da propriedade principal, numa região montanhosa onde a influência direta da família Montefeliz era menor. Era uma comunidade pequena de aproximadamente 200 famílias, dedicada principalmente ao cultivo de milho, feijão e à criação de gado leiteiro. O tipo de lugar onde todos se conheciam, mas onde um viúvo com criança pequena procurando recomeçar a vida não despertaria suspeitas excessivas. José conseguiu alugar uma casa modesta na periferia da vila através de intermediários. Uma construção simples de taipa com 3 cômodos, uma sala que servia também como cozinha, um quarto pequeno e um quartinho ainda menor onde Henrique dormiria. Havia um poço no quintal, uma horta abandonada e um galinheiro quebrado. Comparado com o casarão de 40 cômodos onde viviam, aquilo era praticamente uma cabana, mas era perfeito para os propósitos de Augusto. Compraram roupas usadas no mercado popular da cidade mais próxima. Calças de algodão grosso remendadas, camisas desbotadas, um chapéu de palha surrado, botas gastas, mas ainda funcionais. Augusto deixou a barba crescer por semanas, permitindo que ficasse desgrenhada e sem forma. Expôs a pele ao sol do meio-dia, algo que um aristocrata jamais faria, até bronzear-se como os trabalhadores rurais. Suas mãos macias desenvolveram calos artificiais através de exercícios com ferramentas ásperas. A transformação física foi surpreendente. O homem elegante e imponente, que comandava reuniões de negócios com postura ereta e voz autoritária, se transformou gradualmente num trabalhador rural, curvado pelo peso da vida, com andar mais lento e gestos econômicos de quem aprendeu a poupar energia. Até sua forma de falar mudou. Augusto praticou durante horas diante do espelho, eliminando os termos rebuscados e a pronúncia refinada, adotando a linguagem mais simples e direta dos camponeses. José observava as transformações com uma mistura de admiração e preocupação. Senhor Barão, o senhor está se tornando irreconhecível. Está seguro de que conseguirá manter essa persona por tempo suficiente? Não será fácil fingir ser pobre quando toda sua vida foi de abundância. Pequenos hábitos podem traí-lo. Estou consciente disso, Augusto respondeu. Por isso vou realmente viver como eles vivem. Vou trabalhar de verdade, cozinhar minha própria comida, lavar minhas roupas no rio. Não será fingimento completo. Será uma imersão total em outra realidade. Talvez isso até me faça um homem melhor no processo. O maior desafio foi preparar Henrique para a mudança radical. Augusto sentou-se com o filho numa tarde ensolarada no jardim do casarão e tentou explicar da forma mais honesta possível para uma criança de 7 anos. Henrique, vamos fazer algo diferente nas próximas semanas. Vamos viver numa vila pequena, numa casa simples, como as pessoas comuns vivem. Vai ser como uma grande aventura. Os olhos de Henrique se iluminaram pela primeira vez em meses.
como os livros de aventura que a Dona Marta lê para mim. Exatamente como nos livros, mas vai ter uma regra muito importante que você precisa prometer obedecer sem exceção. Que regra, pai? Ninguém pode saber quem realmente somos. Vamos usar outros nomes. Eu vou me chamar Augusto Silva, só Silva, sem o Monte Feliz. E você vai ser Henrique Silva. Não podemos falar sobre o casarão, sobre os empregados, sobre nossa vida aqui. Tem que ser segredo absoluto, como quando você guarda um tesouro escondido. Consegue fazer isso? Henrique pensou por longos segundos com a seriedade que as crianças reservam para assuntos realmente importantes. É porque queremos descobrir quem gosta da gente de verdade, não do nosso dinheiro? Como quando o príncipe se disfarça de plebeu nos contos de fada. A perspicácia do menino surpreendeu Augusto. Exatamente isso, meu filho. Queremos encontrar pessoas que gostem de nós pelo que somos, não pelo que temos. Especialmente, queremos encontrar alguém que goste de você de verdade, que cuide de você porque quer, não porque é paga para isso. Estamos procurando uma mãe para mim, Henrique concluiu com a franqueza brutal da infância. Sim, estamos, mas tem que ser a pessoa certa. Alguém com olhos gentis de verdade, não olhos que só fingem ser gentis. Como os olhos da Dona Marta. Exatamente como os olhos da Dona Marta. A mudança para Santa Clara do Vale aconteceu numa segunda-feira nublada de junho. Viajaram em uma carroça simples, puxada por um cavalo comum, nada parecido com as carruagens elegantes da família Montefeliz. Augusto guiava pessoalmente, sentindo as rédeas ásperas machucarem suas mãos, ainda não completamente calejadas. Henrique ia ao lado, enrolado num cobertor velho mas limpo, observando a paisagem rural com curiosidade genuína. A viagem levou 3 dias inteiros, parando em estalagens modestas pelo caminho. Pela primeira vez na vida, Augusto pagou por refeições simples, servidas em tigelas de barro. Dormiu em camas duras com lençóis ásperos. Dividiu quartos pequenos com o filho. Cada experiência era uma lição de humildade que sua criação aristocrática nunca havia proporcionado. Quando finalmente chegaram a Santa Clara do Vale, o sol estava se pondo, tingindo as montanhas ao redor com tons de laranja e roxo. A vila se estendia numa pequena planície entre morros, com ruas de terra batida, casas simples de taipa ou tijolo aparente, uma igreja modesta no centro da praça principal e algumas vendas que comercializavam produtos básicos. Era um mundo completamente diferente do universo aristocrático de Augusto. A casa que José havia alugado ficava na última rua da vila, quase onde começavam as plantações. Era ainda menor do que parecia nas descrições. Paredes de taipa caiadas de branco, telhado de palha, janelas pequenas sem vidros, apenas com cortinas de pano. Dentro, havia móveis mínimos. Uma mesa tosca, 2 cadeiras, um fogão a lenha que enchia tudo de fumaça, 2 camas estreitas com colchões de palha. Henrique explorou cada canto da casa nova com um entusiasmo que Augusto não via há anos. Pai, olha, tem um galinheiro no quintal, a gente vai ter galinhas de verdade? E aqui dá para fazer uma horta. A Dona Marta sempre dizia que eu ia gostar de plantar coisas. Posso plantar? A empolgação do menino validava cada aspecto daquela loucura que Augusto estava cometendo. Naquela primeira noite, prepararam juntos uma refeição simples: arroz, feijão e ovos fritos que compraram na venda da esquina. Augusto queimou o arroz e deixou o feijão sem sal suficiente, mas Henrique comeu tudo com apetite, rindo das trapalhadas culinárias do pai. Era a primeira vez em 5 anos que jantavam apenas os dois, sem empregados, servindo em silêncio formal. A pobreza forçada estava criando uma intimidade que a riqueza nunca havia permitido. Pai, gostei daqui, Henrique disse antes de dormir, enrolado no cobertor fino. É diferente, mas é bom diferente. Eu também estou gostando, meu filho. Amanhã vamos conhecer a vila e as pessoas. Lembra da nossa regra? Segredo absoluto. Somos Augusto e Henrique Silva. Pai trabalha no campo e eu vou estudar na escola da vila. Na primeira semana em Santa Clara do Vale, Augusto Silva, como agora se apresentava, visitou as propriedades rurais ao redor procurando trabalho. Sua história era simples e triste o suficiente para gerar empatia. Viúvo há 5 anos, havia perdido a esposa no parto, criava o filho sozinho,
Precisava recomeçar longe das memórias dolorosas da terra natal. Estava disposto a aceitar qualquer serviço honesto. Lavrar terra, plantar, colher, cuidar de animais, consertar cercas. A sinceridade aparente da situação tocava os corações dos pequenos proprietários. Em comunidades rurais, a solidariedade para com viúvos e órfãos era parte do código moral não escrito. Seu Tobias, dono de uma propriedade de 10 alqueires onde cultivava principalmente milho, ofereceu 3 dias de trabalho por semana. Paga não é grande coisa, moço, mas é honesta. E se você trabalhar bem, posso arranjar mais dias depois. Foi durante essas primeiras conversas que Augusto ouviu falar pela primeira vez de Lívia. Tem uma moça na vila que é um anjo caído do céu, disse Dona Francisca, esposa de seu Tobias, enquanto servia um café forte e adoçado. Lívia Mendes. Coitada, perdeu os pais ainda criança. Ficou sem nada no mundo, mas nunca perdeu a bondade. Trabalha onde aparece serviço, ajuda quem precisa, cuida dos doentes, ensina as crianças menores a ler. Todo mundo gosta dela, apesar de não ter nada de seu. Apesar? Augusto perguntou, percebendo algo estranho na forma como Dona Francisca falou. Bom, sabe como são as pessoas, né? Tem gente que acha que quem não tem terra, não tem família importante, não tem dote, não merece respeito. Fazem piada nas costas dela, chamam de coitadinha, dizem que vai acabar velha e sozinha. Mas ela é mais digna que muito rico que conheço por aí. Augusto sentiu algo estranho ao ouvir aquilo. Uma indignação que não esperava sentir. Em seu mundo aristocrático, ele próprio fazia parte daqueles que julgavam as pessoas pela linhagem e pela fortuna. Nunca havia questionado esse sistema, porque sempre estivera no topo dele. Mas agora, disfarçado de homem comum, começava a ver a crueldade casual dessa hierarquia social. Henrique estava matriculado na pequena escola da vila, um prédio simples de 2 cômodos, onde uma professora idosa, Dona Eulália, ensinava as primeiras letras para 20 crianças de idades variadas. O menino inicialmente estranhou a diferença brutal entre aquela sala apertada e mal iluminada, e o colégio interno refinado onde estudava antes. Mas as outras crianças o receberam com curiosidade amigável, e pela primeira vez, Henrique teve colegas de verdade, não apenas filhos de aristocratas com quem convivia em festas formais. Foi num sábado de manhã, uma semana após chegarem a Santa Clara do Vale, que Augusto conheceu Lívia pessoalmente. Ele havia ido à venda do centro comprar mantimentos básicos: farinha de milho, sal, um pedaço de toucinho, feijão. Carregava tudo numa sacola de pano surrada, quando viu uma jovem mulher tentando carregar 3 sacos pesados de farinha ao mesmo tempo, claramente com dificuldade. Ela tinha aproximadamente 22 anos, cabelos castanhos escuros presos num coque simples, vestia um vestido de algodão remendado mas limpo e havia uma determinação teimosa em seu rosto, enquanto tentava equilibrar os sacos. "Deixe-me ajudar, senhorita", Augusto ofereceu, aproximando-se. "São muito pesados para carregar sozinha." Lívia virou-se e Augusto se deparou com os olhos castanhos mais gentis que já havia visto. Não era a beleza clássica e refinada das mulheres aristocráticas que o cortejavam. Era algo diferente, mais profundo. Havia bondade real naqueles olhos, mas também cansaço, experiência de dificuldades e uma dignidade natural que nenhuma educação refinada conseguiria ensinar. "Não precisa se incomodar, senhor. Já estou acostumada", ela respondeu, mas sua voz era suave, educada. Seria uma grosseria da minha parte deixar uma moça carregar peso enquanto estou aqui de mãos livres. "Por favor, permita-me ajudar. Para onde a senhorita vai?" Lívia hesitou, claramente não acostumada a receber ajuda sem segundas intenções. "Para a casa da dona Clarice, na Rua das Acácias. Ela encomendou farinha para fazer pães para a festa da igreja. Então vamos juntos, moro perto dali." Augusto pegou 2 dos sacos pesados com facilidade que surpreendeu Lívia. Seus músculos, desenvolvidos nas últimas semanas de trabalho real no campo, sustentaram o peso sem dificuldade. Caminharam lado a lado pelas ruas de terra batida da vila. Era meio da manhã de sábado, e Santa Clara do Vale estava em plena atividade. Crianças correndo entre as casas, mulheres lavando roupa nos tanques comunitários, homens consertando ferramentas, vendedores ambulantes anunciando mercadorias. "O senhor é o viúvo novo que se mudou para cá com um filho pequeno, não é?"
Lívia perguntou enquanto caminhavam. A notícia havia circulado rapidamente na comunidade pequena. Sou sim, Augusto Silva. E esse é meu filho Henrique. Ele respondeu apontando para o menino que brincava com outras crianças na praça. Estamos recomeçando a vida aqui depois de momentos difíceis. Sinto muito pela sua perda. Deve ser muito duro criar uma criança sozinho. Havia empatia genuína em sua voz, não a pena condescendente que Augusto tanto odiava. Faço o que posso. Henrique é um bom menino, só precisa de atenção e carinho que eu nem sempre sei dar da forma certa. Pelo que vi, ele parece bem cuidado e feliz. Isso já diz muito sobre o pai que o senhor é. O elogio simples aqueceu algo dentro do peito de Augusto. Nenhuma das mulheres aristocráticas que o cortejavam jamais havia reconhecido seus esforços como pai. Para elas, criação de filhos era tarefa de governantas e tutores. E a senhorita também mora sozinha, pelo que ouvi comentarem. Moro sim. Perdi meus pais há 6 anos. Meu pai tinha uma pequena propriedade, mas as dívidas eram maiores que a terra. Quando ele faleceu, tudo foi vendido para pagar credores. Sobrou só eu. Sinto muito. Deve ter sido muito difícil. Foi, mas aprendi que a gente é mais forte do que imagina quando não tem escolha senão ser forte. Lívia sorriu e havia uma luz naquele sorriso que parecia iluminar a manhã. Trabalho onde aparece serviço, lavo roupa, cozinho, cuido de crianças, ajudo nas colheitas. Não é uma vida fácil, mas é honesta. E tenho meus pequenos momentos de alegria. Que tipo de alegria? Augusto perguntou, genuinamente curioso. Ah, coisas simples. Ensino algumas crianças pobres a ler nas tardes de domingo. Cuido de um jardim pequeno atrás da casa onde moro, onde planto flores e temperos. Leio os livros que a dona Eulália me empresta da pequena biblioteca da escola. Faço bordados que vendo na feira de vez em quando. São pequenas coisas, mas me fazem feliz. Chegaram à casa de Dona Clarice, uma senhora viúva que fazia pães e doces por encomenda. Lívia entregou os sacos de farinha e combinou os detalhes da encomenda. Augusto observava como ela se relacionava com a cliente, respeitosa, mas não subserviente, atenta aos detalhes, organizando mentalmente as informações. Havia uma inteligência prática ali que chamava sua atenção. Obrigada pela ajuda, Sr. Augusto, Lívia disse quando saíram. Economizei 2 viagens. Foi um prazer. Se precisar de ajuda novamente, pode me procurar. Moro na última rua, a casa com galinheiro quebrado. Eu sei qual é. E talvez eu aceite a oferta se não for incomodar muito. Naquele momento, Henrique veio correndo pela rua chamando o pai. Pai, pai, olha o que eu achei. Trazia nas mãos um ninho vazio que havia caído de uma árvore. Seus olhos brilhavam de empolgação. Muito bonito, meu filho. Vamos levar para casa e guardar com cuidado. Augusto se abaixou na altura do menino, um gesto que praticava cada vez mais. Lívia observou a interação com algo que parecia surpresa. Seu filho tem olhos muito espertos. É curioso sobre o mundo? Demais, sempre perguntando sobre tudo, querendo entender como as coisas funcionam. Isso é sinal de inteligência. Crianças curiosas se tornam adultos interessantes. Henrique olhou para Lívia com a franqueza sem filtros da infância. Você é bonita e tem olhos gentis. Não como aquelas senhoras que visitavam antes. Augusto sentiu o coração parar por um segundo. O menino quase havia dito, nossa casa, referindo-se ao casarão. Lívia não pareceu notar o deslize. Obrigada, querido. Você também é muito bonito e educado. Seu pai está fazendo um bom trabalho. Naquela noite, depois de colocar Henrique para dormir, Augusto ficou acordado pensando no encontro. Havia algo em Lívia que o intrigava profundamente. Não era apenas a beleza natural ou a gentileza evidente. Era a dignidade com que carregava sua pobreza, a forma como encontrava alegria em coisas simples, a inteligência que brilhava sob a falta de educação formal. Ela era tudo o que as mulheres ricas não eram: genuína, humilde, forte sem ser dura. Nas semanas seguintes, Augusto e Lívia se encontraram com frequência crescente. Ele sempre aparecia para ajudá-la a carregar coisas pesadas, consertar algo quebrado em sua casa, ou simplesmente para conversar ao fim do dia. Lívia, por sua vez, começou a levar comida extra que preparava para Augusto e Henrique.
sempre com alguma desculpa plausível. Fiz demais e vai estragar se não comer logo, dizia ela, entregando uma panela de ensopado ainda quente ou um pedaço de bolo de fubá que cheirava a canela. Augusto percebia que ela usava parte do pouco dinheiro que ganhava para comprar ingredientes extras, e isso o comovia profundamente. Lívia estava dando do que não tinha, movida por bondade pura. Era um tipo de generosidade que ele nunca havia experimentado no mundo aristocrático, onde tudo era calculado, medido, esperando retorno. O que realmente capturou o coração de Augusto foi a forma como Lívia se relacionava com Henrique. Não havia condescendência artificial ou paciência forçada. Havia um interesse genuíno pela criança. Ela perguntava sobre os desenhos do menino e realmente prestava atenção nas respostas. Ensinava Henrique a identificar ervas medicinais no jardim dela, contando histórias sobre cada planta. Consertou uma pipa velha que encontraram e passou uma tarde inteira ajudando o menino a empinar sob o sol forte. Lívia, você parece uma mãe natural, Augusto comentou numa tarde, observando-a ensinar Henrique a fazer uma trança com fios de palha. Nunca quis ter filhos próprios? Ela ficou em silêncio por alguns segundos, terminando a trança antes de responder. Querer eu quero. Sempre quis. Mas para ter filhos, preciso primeiro encontrar um marido. E que homem vai querer casar com uma mulher sem dote, sem família, sem nada para oferecer além de trabalho duro? Um homem inteligente, Augusto respondeu sem pensar. Um homem que valorize caráter acima de fortuna. Lívia sorriu com aquela tristeza que vem da experiência. Homens assim são raros, Augusto. A maioria procura vantagens práticas num casamento. Terras para unir, dotes para aumentar patrimônio, conexões familiares para subir na vida. Eu não tenho nada disso. Você tem algo muito mais valioso. Tem um coração bondoso. As palavras saíram com uma intensidade que surpreendeu ambos. Lívia olhou diretamente nos olhos dele, e algo passou entre eles naquele momento. Uma conexão que ia além das palavras. Você é gentil demais, Augusto Silva. Cuidado para não criar esperanças numa mulher que aprendeu a não ter nenhuma. Augusto queria dizer mais. Queria revelar tudo naquele instante. Mas sabia que era cedo demais. Precisava ter certeza absoluta dos sentimentos dela. Precisava que ela o amasse como Augusto Silva, o trabalhador pobre, antes de revelar que era Augusto de Montefeliz, o barão rico. A diferença entre essas duas identidades era o que separava o amor verdadeiro do interesse material. Henrique, alheio às correntes emocionais entre os adultos, mostrou orgulhoso a trança que havia feito. Olha, pai, consegui! A Lívia é a melhor professora do mundo! O menino abraçou a jovem com a espontaneidade infantil e Augusto viu lágrimas se formarem nos olhos dela. Lívia retribuiu o abraço com uma ternura que revelava sua fome de afeto maternal, sua necessidade de cuidar e ser necessária. Naquela noite, caminhando de volta para casa com Henrique já dormindo em seus braços, Augusto soube com certeza absoluta que estava se apaixonando. Não era a paixão superficial que havia sentido na juventude por moças bonitas em bailes. Era algo mais profundo, mais assustador. Era o reconhecimento de ter encontrado uma alma compatível, uma pessoa que poderia fazer dele um homem melhor e ser a mãe que Henrique desesperadamente precisava. O problema era que essa certeza vinha acompanhada de uma mentira fundamental. Cada dia que passava sem revelar sua verdadeira identidade tornava a futura confissão mais difícil e potencialmente mais destrutiva. Mas Augusto temia que revelar a verdade cedo demais arruinasse tudo. Lívia poderia pensar que ele estava testando-a, brincando com seus sentimentos, usando sua pobreza como entretenimento. 2 meses haviam passado desde a chegada a Santa Clara do Vale, e a vida de Augusto havia se transformado de maneiras que ele não antecipara. O trabalho físico, inicialmente um desafio, tornara-se quase terapêutico. Havia satisfação real em plantar uma roça, consertar uma cerca, ver o resultado tangível do próprio suor. Era completamente diferente da satisfação abstrata de assinar contratos comerciais ou supervisionar administradores. Suas mãos desenvolveram calos genuínos. Seus músculos se adaptaram ao esforço constante. Sua pele bronzeou uniformemente sob o sol inclemente. Até seu modo de pensar mudou.
As preocupações aristocráticas sobre aparências sociais, alianças políticas e acumulação de riqueza pareciam distantes e surrealmente vazias comparadas com as preocupações imediatas de garantir comida na mesa, manter o teto sem goteiras e cuidar bem do filho. Henrique floresceu naquela nova vida, de uma forma que partia e curava o coração de Augusto simultaneamente. O menino que antes passava dias inteiros sozinho em quartos enormes, agora tinha amigos de verdade. Corria pelos campos com outras crianças, voltava sujo de terra e feliz. Participava de brincadeiras barulhentas na praça. Sua risada, que Augusto não ouvia há anos, voltou a ecoar pela casa simples. E havia Lívia. Ela se tornara presença constante em suas vidas, aparecendo para ajudar com tarefas domésticas que Augusto ainda dominava mal, trazendo quitutes que preparava, ensinando Henrique a ler melhor, consertando roupas rasgadas. Mais importante, tratava o menino com um amor maternal tão natural que parecia ter nascido para aquilo. Lívia, posso te fazer uma pergunta pessoal? Augusto perguntou numa tarde de domingo, enquanto ela ajudava Henrique a construir uma pequena horta no quintal. Pode, ela respondeu sem parar de cavar a terra. Por que você é tão boa para nós? Você mal nos conhece, não deve nada para nós, mas dá tanto do seu tempo e da sua energia. Lívia parou de cavar e limpou o suor da testa, deixando uma marca de terra. Você quer a resposta bonita ou a resposta verdadeira? A verdadeira, sempre a verdadeira. A verdade é que vocês dois enchem um vazio em mim. Desde que perdi meus pais, sinto como se estivesse flutuando sem propósito real. Trabalho para sobreviver, mas não tenho família. Não tenho ninguém que precise de mim de verdade. Quando cuido de Henrique, quando converso com você, sinto que sirvo para alguma coisa além de apenas existir. Sei que isso provavelmente soa patético. Não soa patético, soa humano. Augusto se aproximou pegando a enxada das mãos dela. Lívia, e se eu dissesse que nós também precisamos de você? Que você preenche um vazio nas nossas vidas também? Ela o olhou com aqueles olhos castanhos, cheios de emoções conflitantes. Não brinque com isso, Augusto. Não brinque com os sentimentos de uma mulher que já tem tão pouco. Não estou brincando. Estou sendo o mais sério que já fui na vida. Ele segurou a mão dela, suja de terra e calejada de trabalho. Estou me apaixonando por você. Sei que é rápido demais. Sei que não tenho nada material para oferecer. Sei que somos praticamente dois pobres tentando sobreviver. Mas meus sentimentos são reais. Lívia retirou a mão suavemente, lágrimas formando-se em seus olhos. Augusto, você não me conhece de verdade. Você vê alguém que é gentil com seu filho, que cozinha e ajuda nas tarefas, mas não sabe quem eu realmente sou. Então me conta. Me conta tudo sobre você. Não hoje. Não assim, com Henrique por perto. Mas preciso que você saiba uma coisa. Se vamos ter qualquer chance de algo real entre nós, precisa haver honestidade total. Sem segredos, sem mentiras, sem meias verdades. As palavras dela atingiram Augusto como flechas certeiras. Ele estava construindo um relacionamento inteiro sobre a maior mentira possível, sua própria identidade. Como poderia exigir honestidade dela quando ele próprio era fundamentalmente desonesto? Naquela noite, depois de colocar Henrique para dormir, Augusto ficou acordado, lutando com sua consciência. Precisava contar a verdade para Lívia. Cada dia de silêncio tornava a traição pior, mas o medo de perdê-la era paralisante. E se ela o rejeitasse? E se pensasse que ele havia feito tudo aquilo como algum jogo cruel de aristocrata entediado? E se o ódio pelos ricos, comum entre pessoas que haviam perdido tudo para credores e proprietários poderosos, fizesse-a desprezá-lo? Decidiu que contaria a verdade na próxima oportunidade apropriada. Mas as oportunidades apropriadas nunca pareciam chegar. Sempre havia algo impedindo. Henrique presente, outros moradores por perto, o momento não sendo adequado. Augusto começou a perceber que estava criando desculpas porque, no fundo, era um covarde emocional. A semana seguinte trouxe mudanças inesperadas. Henrique começou a apresentar febre baixa e tosse persistente. Inicialmente, Augusto não se preocupou muito, pensando ser apenas um resfriado comum.
Mas quando a febre aumentou e o menino começou a ter dificuldade para respirar, o pânico tomou conta dele. Na vila pequena, não havia médico residente. O mais próximo ficava a 2 dias de viagem. Lívia, preciso de ajuda. Augusto bateu na porta dela às 10 da noite carregando Henrique enrolado em cobertores. Ele está muito quente e não consegue respirar direito. Lívia não hesitou um segundo. Traz ele para dentro. Vou preparar compressas e um vapor de ervas. Ela transformou sua casa pequena num hospital improvisado, fervendo água com eucalipto e hortelã para fazer inalação, preparando compressas frias para baixar a febre, fazendo chás de guaco para aliviar a tosse. Augusto observava, impressionado com o conhecimento prático que ela demonstrava. Onde você aprendeu tudo isso? Minha mãe era parteira e curandeira. Aprendi com ela desde pequena. Não é conhecimento de médico formado, mas funciona para doenças comuns. Durante toda aquela noite e o dia seguinte, Lívia não saiu do lado de Henrique. Aplicava as compressas religiosamente a cada hora, forçava o menino a beber os chás medicinais, cantava baixinho para acalmá-lo quando a tosse ficava muito forte. Augusto tentou fazer ela descansar, mas Lívia recusou terminantemente. Já perdi pessoas que amava por não cuidar bem delas. Não vou perder esse menino. A intensidade emocional daquela declaração revelou algo que Augusto já suspeitava. Lívia havia se apaixonado por Henrique tão profundamente quanto ele havia se apaixonado por ela. A jovem pobre e sem família havia encontrado em um menino de 7 anos o filho do coração que a vida nunca lhe permitira ter. Na segunda noite da doença, a febre finalmente baixou. Henrique dormiu tranquilo pela primeira vez em 48 horas, respirando com mais facilidade. Lívia, exausta, finalmente permitiu-se sentar, encostando a cabeça na parede. Seus olhos estavam vermelhos de cansaço e preocupação. Ele vai ficar bem, ela murmurou, mais para si mesma que para Augusto. Vai ficar bem. Augusto se sentou ao lado dela, seus ombros se tocando. Você salvou meu filho. Não sei como agradecer. Não precisa agradecer. Eu faria qualquer coisa por aquele menino. Ele já é parte do meu coração. Lágrimas rolaram pelo rosto cansado dela. É perigoso amar assim, quando a pessoa não é realmente sua, mas não consigo evitar. E se eu dissesse que ele poderia ser realmente seu? Que nós dois poderíamos ser seus? Augusto virou-se para encará-la. Lívia, eu sei que é cedo. Sei que não tenho quase nada para oferecer, além de trabalho duro e amor sincero, mas... Você aceitaria se casar comigo? O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Lívia o olhava com uma mistura de choque, alegria e algo que parecia medo. Augusto, você está falando sério ou é o cansaço dessas 2 noites? Nunca falei mais sério na minha vida. Quero que você seja minha esposa e mãe do Henrique. Quero construir uma família de verdade com você. Mas nós mal temos como nos sustentar. Você ganha pouco, eu ganho pouco. Como vamos criar uma criança e talvez futuros filhos nossos vivendo assim? Vamos dar um jeito. Eu posso procurar trabalho fixo em alguma fazenda maior. Você pode continuar com seus serviços. Vamos viver de forma simples, mas com amor de verdade. Não é isso que importa? Lívia fechou os olhos e mais lágrimas escorreram. Você não sabe o quanto eu quero dizer sim. Não sabe como sonhei com algo assim durante anos, sem esperança de que aconteceria. Mas o quê? Augusto, eu preciso te contar algo sobre mim antes de você fazer essa proposta oficialmente. Algo que pode fazer você mudar de ideia. O coração de Augusto disparou. Que segredo ela poderia guardar? Pode falar. Nada vai mudar o que sinto por você. Lívia respirou fundo, preparando-se para algo claramente difícil. Quando perdi meus pais e as terras, não fiquei só pobre. Fiquei com dívidas herdadas. Não são enormes, mas são significativas. Todo mês, parte do que ganho vai para pagar credores. Se você casar comigo, essas dívidas passam a ser suas também. Não seria justo fazer você carregar esse peso sem saber. O alívio que Augusto sentiu foi tão intenso que quase riu. Dívidas? Isso era o grande segredo? Ele poderia pagar todas elas com o dinheiro que carregava em um único cofre no casarão. Mas não podia revelar isso agora. Quanto você deve? Cerca de 300 mil réis.
Parece pouco para alguns, mas para mim é uma fortuna que vou levar anos pagando. Era de fato uma quantia considerável para alguém que ganhava salário mínimo, mas uma ninharia para um barão. Augusto escolheu suas palavras cuidadosamente. Lívia, não me importo com dívidas. Juntos vamos pagá-las aos poucos. O que importa é estarmos juntos. Então minha pergunta continua. Você aceita se casar comigo? Ela abriu os olhos e olhou diretamente nos dele, procurando por sinais de dúvida ou hesitação. Tem certeza absoluta? Porque se eu disser sim, vou amar você e Henrique com tudo que tenho. Vou me entregar completamente a essa família. E se depois você se arrepender, vai quebrar meu coração de uma forma que não sei se vou conseguir superar. Não vou me arrepender, tenho certeza absoluta. E naquele momento, Augusto realmente acreditava nisso. Amava Lívia com uma intensidade que nunca experimentara. O problema era que ela amava Augusto Silva, o trabalhador pobre. O que aconteceria quando descobrisse que ele era Augusto de Montefeliz, o barão rico que havia mentido sobre tudo? Então sim, Lívia disse, sua voz tremendo de emoção. Sim, eu aceito casar com você. Aceito ser sua esposa e mãe do Henrique. Aceito construir essa família junto com você. Eles se beijaram pela primeira vez ali, na casa simples, ao lado de uma criança dormindo, exaustos de 2 noites sem dormir. Foi um beijo carregado de promessas e esperanças e, pelo menos da parte de Augusto, uma culpa crescente pela mentira fundamental que sustentava tudo aquilo. Quando Henrique acordou na manhã seguinte, ainda fraco, mas visivelmente melhor, encontrou Augusto e Lívia dormindo sentados encostados na parede de mãos dadas. O menino sorriu com aquela sabedoria que as crianças às vezes demonstram. Pai, ele sussurrou, sacudindo suavemente o ombro de Augusto. A Lívia vai ser minha mãe agora? Augusto despertou lentamente, desorientado por alguns segundos, antes de lembrar onde estava. Bom dia, meu filho. Como você está se sentindo? Melhor. Meu peito não dói mais e não estou tão quente. Mas você não respondeu minha pergunta. A Lívia vai ser minha mãe? Lívia também acordou com a conversa, limpando os olhos cansados. Bom dia, querido. Que bom ver você melhor. Se você e meu pai quiserem, eu adoraria ser sua mãe, Lívia disse suavemente. Não posso substituir a mãe que você perdeu e que está no céu, mas posso amar você tanto quanto ela amava. Henrique não hesitou. Jogou-se nos braços dela com toda a força que seu corpinho fraco permitia. Eu quero muito. Você tem os olhos mais gentis de todas as pessoas que eu já conheci. E você me ensina coisas legais e não fica brava quando faço perguntas demais. Augusto observou o abraço entre seu filho e a mulher que amava e sentiu uma felicidade tão intensa que chegava a doer. Mas junto com a felicidade, vinha uma ansiedade crescente. Ele havia construído essa família perfeita sobre uma mentira. Quanto mais tempo passasse, mais difícil seria revelar a verdade. Mas como continuar mentindo para pessoas que amava tão profundamente? Nas 2 semanas seguintes, os preparativos para o casamento começaram. Seria uma cerimônia simples na igreja da vila, celebrada pelo padre Antônio, seguida de uma festa modesta no pátio da escola, onde Dona Eulália havia gentilmente oferecido o espaço. Lívia costurava seu próprio vestido de noiva nas horas vagas, usando tecido branco simples que comprara com suas economias. Não havia dinheiro para luxos, mas havia amor abundante. A comunidade de Santa Clara do Vale abraçou os preparativos com entusiasmo. Todos gostavam de Lívia e viam naquele casamento uma chance de felicidade para a moça que tanto havia sofrido. Dona Francisca ofereceu-se para fazer o bolo. Seu Tobias doou um leitão para o almoço festivo. Outras famílias contribuíram com o que podiam. Frutas, quitutes, flores do campo para decorar a igreja. Augusto observava toda aquela generosidade com um nó na garganta. Aquelas pessoas pobres estavam dando do pouco que tinham para celebrar a união de 2 desconhecidos que haviam chegado há apenas alguns meses. Era um tipo de solidariedade comunitária que não existia no mundo aristocrático, onde festas de casamento eram mais sobre exibição de riqueza e formação de alianças políticas do que sobre amor genuíno. Foi durante esses preparativos que Augusto começou a questionar se deveria mesmo revelar sua verdadeira identidade.
E se simplesmente continuasse sendo Augusto Silva para sempre? E se abandonasse completamente sua vida de barão e vivesse genuinamente como homem comum? A ideia era atraente e aterrorizante ao mesmo tempo. O problema eram as implicações práticas. Ele tinha responsabilidades, terras para administrar, trabalhadores que dependiam de seus empregos na fazenda, compromissos comerciais, sua mãe, que certamente já estaria preocupada com seu desaparecimento prolongado. Não podia simplesmente desaparecer para sempre. Mais cedo ou mais tarde, teria que acertar contas com sua vida real. Você está distraído ultimamente, Lívia comentou numa tarde, enquanto ajudavam Henrique a fazer a lição de casa. Está preocupado com alguma coisa? Só pensando no futuro, Augusto respondeu, o que era tecnicamente verdade. Querendo garantir que vou ser um bom marido para você e um bom pai para Henrique. Você já é um bom pai, e tenho certeza que será um bom marido. Lívia, e se eu te dissesse que minha vida antes de chegar aqui foi diferente? Que houve coisas que não te contei? Ela parou de ajudar Henrique e olhou diretamente para ele. Todo mundo tem um passado, Augusto. O que importa é quem você é agora e quem você quer ser no futuro. Mas e se meu passado afetar nosso futuro de formas que você não espera? Você fez algo ilegal? Machucou alguém? Tem outra família escondida em algum lugar? Não, nada disso. É mais complicado. Então vamos lidar com isso quando for necessário. Mas hoje e agora, nós temos um casamento para planejar e um menino que precisa de atenção. O resto a gente resolve com o tempo. A resposta dela era tão pragmática, tão cheia de confiança básica, que Augusto sentiu a culpa aumentar ainda mais. A data do casamento foi marcada para um sábado, 4 semanas após o pedido. Seria tempo suficiente para Lívia terminar o vestido e para a comunidade organizar a festa. Henrique estava empolgado de uma forma que Augusto não via desde antes da morte de Beatriz. O menino ajudava em tudo que podia, colhendo flores do campo para decorar, ajudando Lívia a costurar usando linha e agulha grande para crianças, praticando o pequeno discurso que faria na festa. Mas 3 dias antes do casamento, o mundo cuidadosamente construído de Augusto começou a desmoronar de uma forma que ele não poderia ter previsto. Tudo começou com uma visita inesperada. Era uma tarde de quinta-feira, o sol ainda alto no céu, quando uma carruagem elegante entrou na vila de Santa Clara do Vale, causando imediato burburinho entre os moradores. Carruagens daquele nível simplesmente não apareciam ali. O veículo era claramente aristocrático, pintado de preto lustroso, puxado por 4 cavalos de raça, com brasão familiar estampado na porta. O motorista usava libré, e um homem elegantemente vestido descia do veículo com a autoridade natural de quem estava acostumado a ser obedecido. Era José Rodrigues, o administrador de confiança de Augusto, e seu rosto demonstrava uma mistura de alívio e preocupação, quando finalmente localizou seu patrão trabalhando na horta de seu Tobias. Senhor Barão, José disse, esquecendo momentaneamente a necessidade de discrição na urgência do momento. Graças a Deus encontrei o senhor. Há uma emergência na fazenda que requer sua presença imediata. Augusto sentiu o sangue gelar, olhou rapidamente ao redor. Seu Tobias estava próximo o suficiente para ter ouvido. Outros trabalhadores também, e pior, Henrique brincava a apenas alguns metros de distância com outras crianças. José, não sei do que você está falando. Deve estar me confundindo com outra pessoa. Augusto tentou, mas sua voz saiu estrangulada, sem convicção. Senhor, não temos tempo para isso. Sua mãe está gravemente doente. Os médicos não sabem quanto tempo ela tem. Ela está pedindo por você e pelo jovem Henrique. Precisamos voltar imediatamente. A notícia sobre sua mãe atingiu Augusto como um soco. Dona Esperança de Montefeliz, a matriarca forte e saudável da família, estava morrendo? Era impossível, mas José não mentiria sobre algo assim. O administrador tinha defeitos, mas lealdade e honestidade não estavam entre eles. Minha mãe? Augusto deixou cair a fachada de Augusto Silva desmoronando. O que aconteceu? Uma febre súbita há 2 semanas. Começou como algo simples, mas piorou rapidamente. Os melhores médicos de 3 províncias foram chamados, mas nada funcionou. Ela está delirando, chamando por você e pelo menino constantemente. Senhor,
Precisamos ir agora. Seu Tobias havia parado de trabalhar e observava a cena com confusão crescente. Augusto, quem é esse homem? Por que ele te chama de barão? Antes que Augusto pudesse responder, Henrique veio correndo. Pai, pai, aquela carruagem bonita é igual às que tínhamos em casa, que eu via nos livros de história. O menino parou ao ver José, seus olhos se arregalando. Senhor José, o senhor veio nos buscar? A vovó mandou recado? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os trabalhadores próximos haviam parado para observar. A notícia se espalharia pela vila inteira em questão de minutos. Augusto Silva, o trabalhador pobre e viúvo, tinha uma carruagem aristocrática, um administrador que o chamava de barão, e uma vida anterior que claramente envolvia riqueza e posição social elevada. Henrique, vá buscar a Lívia para mim, Augusto disse, sua voz soando derrotada. Diga que é urgente. O menino, percebendo que algo sério estava acontecendo, obedeceu sem questionar. Augusto virou-se para seu Tobias. Posso explicar tudo, mas preciso de alguns minutos. Acho melhor você explicar mesmo, moço, porque até agora pensei que você era quem dizia ser. Lívia chegou correndo 5 minutos depois, alertada por Henrique de que algo estava errado. Quando viu a carruagem elegante, o homem de libré, e a expressão devastada no rosto de Augusto, ela parou abruptamente. Seus olhos se moveram de um elemento para outro, processando a cena, e Augusto viu o exato momento em que a compreensão começou a se formar em seu rosto. Augusto? Ela disse, mas sua voz estava diferente, cautelosa, já suspeitando de algo terrível. Lívia, eu preciso te contar algo. Preciso contar a todos vocês. Augusto respirou fundo, sabendo que as próximas palavras destruiriam tudo o que havia construído. Meu nome não é Augusto Silva. Meu nome completo é Augusto de Monte Feliz. Sou o barão e proprietário da fazenda Santa Rita, uma das maiores propriedades rurais da região. O choque no rosto de Lívia foi como uma facada no coração de Augusto. Você é um barão? Ela repetiu, como se as palavras não fizessem sentido. Você tem uma fazenda? Você é rico? Sim, muito rico. Vim para cá fingindo ser pobre porque queria encontrar alguém que me amasse pelo que sou, não pelo que tenho. Alguém que amasse Henrique de verdade, não como meio de ganhar acesso à fortuna da família. Você mentiu. Durante todos esses meses você mentiu para mim sobre quem você é. A voz de Lívia estava calma, mas havia uma dor profunda por trás das palavras. Mentiu sobre sua vida, sua identidade, suas circunstâncias. Deixou-me preocupar com dinheiro, com nosso futuro, com como íamos sobreviver. E o tempo todo você era um dos homens mais ricos da região. Eu ia contar. Estava planejando contar antes do casamento. Antes do casamento, Augusto, faltam 3 dias. 3 dias para me casar com um homem que eu pensava conhecer, mas que aparentemente é um completo estranho. Lágrimas começaram a correr pelo rosto dela. Como eu posso confiar em qualquer coisa que você disse ou fez? Como sei que seus sentimentos eram reais? Meus sentimentos sempre foram reais. O amor que sinto por você é a coisa mais genuína da minha vida. Mas foi construído sobre uma mentira. Uma mentira enorme e fundamental que muda tudo. José, percebendo que estava presenciando algo extremamente privado e doloroso, tentou intervir. Senhor barão, lamento interromper, mas realmente precisamos partir. Sua mãe... Eu sei, José. Dê-me um momento, por favor. Augusto virou-se completamente para Lívia, ignorando os olhares curiosos de todos ao redor. Lívia, eu errei terrivelmente. Reconheço isso. Mas minha mãe está morrendo. Preciso ir ver ela. Depois volto e a gente conversa direito sobre tudo. Por favor, não tome nenhuma decisão agora. Espere eu voltar. Voltar? Lívia riu sem humor. Você vai voltar para sua vida de barão? Para seu casarão? Para seu mundo de riqueza e privilégios? Por que voltaria para uma vila insignificante e uma mulher pobre que você enganou? Porque eu amo você. Porque prometi me casar com você. Porque Henrique precisa de você. Henrique precisa de uma mãe, não de alguém que foi enganada pelo pai dele. Henrique, que havia estado observando tudo com crescente angústia, começou a chorar. Mamãe Lívia, por favor, não fique brava com o papai. Ele só queria encontrar alguém que gostasse da gente de verdade. Ele me explicou, foi como uma aventura, mas os sentimentos eram de verdade. Você gosta da gente de verdade, não gosta?
O menino correu até Lívia e agarrou sua saia, seus olhinhos vermelhos de lágrimas. Por favor, não vá embora. Eu preciso de você. Você é a melhor mãe que eu poderia ter. A cena partiu o coração de todos que observavam. Lívia se ajoelhou na altura de Henrique, limpando as lágrimas do rostinho dele com ternura, mesmo com suas próprias lágrimas caindo. Meu querido, eu adoro você. Isso nunca vai mudar, mas preciso de tempo para entender tudo isso. Seu pai fez algo muito complicado, algo que me machucou profundamente. Não significa que não amo vocês. Significa que preciso pensar. Mas você vai estar aqui quando eu voltar? Henrique perguntou, sua voz tremendo de medo. Promete que não vai embora para sempre? Lívia olhou para Augusto por cima da cabeça de Henrique. Vou estar aqui na vila, mas não posso prometer nada além disso. Era o máximo que ela podia oferecer naquele momento. Augusto acenou, entendendo que tinha sorte de ter pelo menos isso. José, prepare a carruagem. Vamos partir em 5 minutos. Ele se ajoelhou também, ficando na altura de Henrique. Meu filho, precisamos ir ver a vovó, ela está muito doente. Mas e o casamento? E a Lívia? Vamos resolver tudo quando voltarmos. Agora, vá buscar suas coisas. Só o necessário. Enquanto Henrique corria para a casa simples, Augusto tentou uma última vez. Lívia, eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas você poderia pelo menos pensar na possibilidade de me perdoar? De tentarmos reconstruir algo verdadeiro a partir de agora? Você quer que eu confie em você, depois de meses de mentiras? Quer que eu acredite que o amor de um barão por uma camponesa pobre é real, e não apenas uma fantasia que vai acabar quando você voltar para seu mundo? Não é fantasia. Esses meses aqui foram os mais reais da minha vida. Aprendi mais sobre quem eu realmente sou e quem quero ser vivendo nessa casa simples com você do que em 37 anos de privilégios. Palavras bonitas, Augusto. Ou devo te chamar de Barão de Montefeliz agora? A amargura na voz dela cortou fundo. Me chame de Augusto. Sempre foi meu nome verdadeiro. A única coisa que mudou foi o sobrenome e as circunstâncias. O homem que se apaixonou por você existe de verdade. Ele não foi uma invenção. Mas esse homem nunca foi pobre de verdade. Nunca sentiu a angústia real de não saber se vai ter comida no mês seguinte. Nunca experimentou a humilhação de ser menosprezado por não ter título ou dinheiro. Você estava brincando de ser pobre. Eu vivo isso todos os dias da minha vida. Você tem razão. E eu fui um tolo arrogante por pensar que algumas semanas de trabalho duro me dariam verdadeira compreensão da sua realidade. Seu Tobias, que havia ficado em silêncio observando tudo, finalmente falou. Moço, não sei quem você realmente é, mas sei quem você foi aqui. Foi um bom trabalhador, um bom vizinho, um bom pai. Isso conta para alguma coisa, mesmo com as mentiras. Obrigado, seu Tobias. Isso significa mais do que o senhor imagina. Henrique voltou carregando uma pequena trouxa com suas roupas e o ninho de pássaro que havia encontrado no primeiro dia na vila. Estou pronto, pai. O menino se virou para Lívia uma última vez. Mamãe Lívia, quando eu voltar você ainda vai me ensinar a fazer aquele bolo de fubá que prometeu? E a gente ainda vai plantar as sementes de girassol? Lívia não conseguiu responder. Apenas acenou com a cabeça, as lágrimas impedindo as palavras. Augusto e Henrique subiram na carruagem elegante, e o contraste com a vida simples que haviam vivido nas últimas semanas não poderia ser mais gritante. Quando a carruagem começou a se mover, Henrique olhou pela janela, acenando freneticamente, até que Lívia desapareceu na distância. Pai, a Lívia vai nos perdoar? Não sei, meu filho. Fiz algo muito errado mentindo para ela. Mesmo que meus motivos fossem bons, a mentira machucou. Mas você ama ela de verdade, não ama? Amo. Mais do que jamais amei alguém. Então a gente tem que fazer ela entender isso. Quando a vovó ficar boa, a gente volta e mostra para ela que nosso amor é real. Augusto abraçou o filho, desejando ter a fé simples das crianças de que tudo se resolveria com amor suficiente. A viagem de volta para a fazenda Santa Rita levou 2 dias inteiros, com José explicando detalhadamente tudo o que havia acontecido. Dona Esperança havia caído doente subitamente há 3 semanas. Inicialmente pensaram ser apenas uma gripe forte, mas a febre persistiu e ela começou a ter episódios de delírio. Os melhores médicos foram chamados,
mas nenhum conseguiu identificar exatamente o que estava errado. Alguns suspeitavam de febre tifoide, outros de pneumonia severa, alguns até mencionaram envenenamento, embora não houvesse evidências. O que todos concordavam era que a matriarca da família Montefeliz estava gravemente doente e seu estado piorava a cada dia. Ela ficava chamando por você e pelo jovem Henrique nos momentos de delírio, José explicou. Dizia que precisava pedir perdão, que havia errado em algo importante. Não conseguíamos entender direito, mas estava claro que queria vê-los antes de qualquer coisa grave acontecer. Como estão os negócios da fazenda? Sob controle. Mantive tudo funcionando como o senhor orientou antes de partir. As colheitas foram boas, os contratos foram cumpridos, não houve problemas maiores. Quando finalmente chegaram ao casarão da fazenda Santa Rita, Augusto sentiu algo estranho. Aquela construção imponente, que sempre fora sua casa, agora parecia estranhamente grande demais, vazia demais, fria demais. Comparada com a casa simples de 3 cômodos em Santa Clara do Vale, onde ele havia sido genuinamente feliz, o casarão aristocrático parecia mais uma prisão dourada que um lar. Henrique observou tudo com olhos arregalados, como se estivesse vendo pela primeira vez, embora tivesse vivido ali a vida inteira. Pai, nossa casa é realmente enorme. Como a gente se sentiu sozinho aqui. A observação do menino era profunda demais para sua idade, mas completamente acurada. Haviam se sentido sozinhos mesmo cercados de luxo e empregados. Dona Marta, a governanta, estava esperando na porta principal. Seus olhos se encheram de lágrimas ao ver Augusto e Henrique. Senhor barão, graças a Deus voltou. A senhora está muito mal. O médico está com ela agora. Augusto subiu as escadas correndo, Henrique atrás dele. O quarto de sua mãe, normalmente cheio de luz e flores, estava escuro, com cortinas fechadas e um cheiro medicinal no ar. Dona Esperança de Montefeliz estava deitada na cama enorme, seu corpo robusto agora parecendo menor, mais frágil. Seu rosto, sempre cheio de cor e autoridade, estava pálido e emaciado. Ela abriu os olhos quando ouviu passos e, ao ver Augusto e Henrique, começou a chorar. Meu filho, meu neto, achei que não veria vocês novamente. Sua voz saía fraca, rouca. Mãe, estou aqui. Estamos aqui. Augusto se ajoelhou ao lado da cama, segurando a mão dela, chocado com o quanto ela emagrecera em poucas semanas. O que aconteceu? José disse que foi súbito. Foi. Uma febre que não passa. Mas talvez seja castigo. Castigo? Por quê? Por ter sido orgulhosa demais, arrogante demais. Por ter julgado as pessoas pelo dinheiro que têm e não pelo caráter. Ela tossiu e o esforço claramente a exauriu. Quando você desapareceu com o Henrique, fiquei furiosa. Pensei que estava fazendo algo ridículo, mas depois fiquei sozinha neste casarão enorme e percebi que você estava certo. Certo sobre o quê? Sobre riqueza não trazer felicidade, sobre precisar de amor verdadeiro, não de alianças convenientes. Estou morrendo cercada de luxo, mas sozinha. Você estava vivo cercado de simplicidade, mas feliz. Vi isso nas fotografias que o investigador trouxe antes de eu adoecer. Você e Henrique rindo, genuinamente felizes, de uma forma que nunca vi aqui. Henrique, que havia ficado quieto até então, se aproximou da cama. Vovó, você vai ficar boa. E quando ficar, vamos te apresentar a mamãe Lívia. Ela é a pessoa mais legal do mundo. Tem olhos gentis de verdade. Mamãe Lívia? Dona Esperança olhou para Augusto questionadoramente. A mulher por quem me apaixonei. Íamos nos casar em 3 dias, mas tudo desmoronou quando José chegou e revelou quem eu realmente sou. Você não contou para ela antes? Havia surpresa real na voz fraca dela. Não. Fui covarde. Continuei adiando com medo de perdê-la. E acabei perdendo de qualquer forma por causa da mentira. Então você finalmente entendeu o que tento ensinar há anos. Mentiras, mesmo bem intencionadas, sempre se voltam contra nós. O médico entrou naquele momento. Um homem idoso chamado Dr. Silveira, que atendia a família há décadas. Barão de Montefeliz, preciso falar com o senhor em particular. Eles saíram para o corredor, deixando Henrique conversando baixinho com a avó. Doutor, qual é o prognóstico real? Sinceramente,
Não sei. Já vi muitos casos de febres persistentes, mas este é peculiar. Nenhum dos tratamentos convencionais está funcionando. Ela vai morrer. As palavras saíram com dificuldade. Não posso garantir nada, mas se continuar assim sim em questão de dias ou semanas. Augusto sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Perder a mãe agora, quando finalmente estava começando a entender as lições que ela tentara ensinar durante anos, parecia uma crueldade cósmica. Nos 3 dias seguintes, Augusto praticamente não saiu do quarto da mãe. Henrique também passava horas ali, contando histórias sobre Santa Clara do Vale, sobre os amigos que fizera, sobre Lívia e tudo que ela lhes ensinara. Dona Esperança ouvia tudo com atenção crescente, e Augusto percebia que a doença havia suavizado seus preconceitos aristocráticos. Essa Lívia parece ser uma mulher notável, ela comentou após uma das histórias de Henrique. Cuidou de vocês sem saber quem realmente eram. Amou pelo caráter, não pelo título. É exatamente o tipo de mulher que eu gostaria que você encontrasse, se não fosse meu orgulho tolo me deixando cega para essas coisas. Mas eu a perdi, mãe. Menti para ela durante meses. Como ela pode me perdoar? Talvez não possa, mas você precisa pelo menos tentar. Precisa ser completamente honesto desta vez. Não apenas sobre quem você é, mas sobre por que mentiu, sobre o que sentiu, sobre quem você se tornou durante esse tempo. No 4º dia após seu retorno, algo inesperado aconteceu. A febre de Dona Esperança começou a baixar. Não dramaticamente, mas de forma consistente. Dr. Silveira ficou perplexo, mas esperançoso. Às vezes o corpo simplesmente decide lutar de volta. Não tenho explicação médica, mas ela está melhorando. Uma semana depois, Dona Esperança estava sentada na cama, ainda fraca, mas visivelmente recuperada. É um milagre, Dr. Silveira declarou. Nunca vi recuperação assim tão súbita após semanas de declínio. Augusto suspeitava que não era bem um milagre médico. Era mais provável que sua mãe, tendo a chance de se reconciliar com ele e conhecer melhor Henrique, tivesse encontrado razão para lutar pela vida. Às vezes, a vontade de viver fazia mais diferença que qualquer remédio. Agora que você está melhor, mãe, preciso voltar para Santa Clara do Vale, para tentar reconquistar sua Lívia. Sim, não sei se vai funcionar, mas preciso tentar. Então vá. E Augusto? Sim, mãe. Desta vez, seja completamente honesto. Conte tudo. Deixe-a decidir com base na verdade total, não numa versão editada que você acha que ela quer ouvir. E se ela te rejeitar, aceite com dignidade. Mas se ela te aceitar, traga-a aqui. Quero conhecer a mulher que conseguiu fazer meu filho finalmente crescer. 2 dias depois, Augusto estava de volta em Santa Clara do Vale, mas desta vez não fingia ser ninguém além de si mesmo. Usava roupas simples, mas de boa qualidade, viajou numa carruagem modesta, mas confortável, e trouxe Henrique consigo. Chegaram ao entardecer de um sábado, 2 semanas após a data que deveria ter sido o casamento deles. A vila parecia diferente agora que todos sabiam quem ele realmente era. As pessoas o olhavam com mistura de curiosidade, respeito e, em alguns casos, ressentimento. O trabalhador pobre que haviam acolhido revelara-se um aristocrata enganador. Alguns viam isso como traição da confiança comunitária. Augusto foi direto para a casa de Lívia, seu coração batendo com força enquanto batia na porta. Ela demorou alguns minutos para atender, e quando abriu, Augusto ficou chocado com sua aparência. Lívia havia emagrecido, havia olheiras profundas sob seus olhos e uma tristeza palpável envolvia toda a sua presença. Augusto, ela disse, sua voz neutra, cuidadosamente desprovida de emoção. Não esperava te ver de novo. Posso entrar? Preciso conversar com você. Não sei se é boa ideia. Por favor, Lívia, 10 minutos, é tudo que peço. Se depois você quiser que eu vá embora para sempre, vou e nunca mais incomodo. Ela hesitou. Então, abriu a porta completamente. 10 minutos. Mas Henrique não pode estar presente. Não quero que ele veja se a conversa ficar difícil. Augusto acenou para Dona Francisca, que estava esperando na carruagem com Henrique. Cuide dele por alguns minutos, por favor. Entrou na casa pequena que conhecera tão bem nas últimas semanas. Tudo estava exatamente como se lembrava.
mas parecia diferente agora, mais triste, mais vazio. Minha mãe estava doente. Ele começou. Muito doente. Achamos que ela ia morrer. Por isso tive que ir embora tão repentinamente. Sinto muito por sua mãe. Espero que ela esteja melhor. Está. Recuperou-se milagrosamente. E durante todo o tempo que passei ao lado da cama dela, pensando que ia perdê-la, tudo o que conseguia pensar era que já havia perdido você. Augusto, não sei o que você quer que eu diga. Não quero que diga nada ainda. Quero que me deixe explicar tudo, completamente, sem omitir nada. E depois você decide se há alguma possibilidade de me perdoar ou se devo aceitar que destruí algo precioso que nunca vou recuperar. Lívia se sentou na cadeira simples e Augusto ficou de pé, sentindo que não merecia o conforto de sentar-se. A verdade completa é essa. Sim, sou o barão Augusto de Montefeliz. Tenho uma fortuna considerável, terras extensas, posição social elevada. Fiquei viúvo há 5 anos, quando minha esposa morreu no parto. Desde então, tentei criar Henrique sozinho, mas falhei miseravelmente em dar a ele o carinho que uma criança precisa. Minha vida era um desfile constante de mulheres interessadas em meu título e fortuna, nenhuma demonstrando afeto genuíno por Henrique. Todas o viam como obstáculo, não como criança que precisava de amor. Ver meu filho definhando emocionalmente me desesperou. Foi quando tive a ideia absurda de fingir ser pobre para encontrar alguém que nos amasse genuinamente. Vim para Santa Clara do Vale com uma identidade falsa. Vivi numa casa simples. Trabalhei duro pela primeira vez na vida, experimentei o que é realmente lutar para sobreviver. E foi a experiência mais transformadora que já tive. Aprendi mais sobre mim mesmo em 3 meses como Augusto Silva do que em 37 anos como barão de Montefeliz. Lívia o ouvia em silêncio, seu rosto indecifrável. E então conheci você, uma mulher que cuidou do meu filho com amor puro, que me tratou com gentileza sem segundas intenções, que encontrava alegria em coisas simples, que tinha dignidade mesmo na pobreza. Você me fez querer ser um homem melhor. Me fez questionar todos os valores superficiais que sempre guiaram minha vida. Quando pedi você em casamento, cada palavra era sincera. Meu amor por você é a coisa mais real que já senti, mas a base era uma mentira. E essa contradição me torna o pior tipo de covarde. Alguém que sacrificou a integridade em busca de algo que só tem valor se construído sobre honestidade. Augusto finalmente se permitiu sentar, não por conforto, mas porque suas pernas tremiam. Não tenho desculpa para o que fiz. Posso explicar meus motivos, mas motivos não justificam mentiras. Vim aqui hoje não para pedir seu perdão, porque sei que não mereço. Vim para te dizer a verdade completa e te dar poder de escolha que nunca deveria ter tirado de você. Se você puder encontrar no seu coração alguma forma de me perdoar, eu prometo que nunca mais haverá mentiras entre nós. Vou viver o resto da minha vida tentando ser digno da segunda chance. Mas se você não conseguir confiar em mim novamente, vou aceitar sua decisão e sair da sua vida. Só te peço uma coisa, não puna Henrique pelos meus erros. Ele te ama sinceramente. Não foi culpa dele. Lívia ficou em silêncio por tanto tempo que Augusto começou a achar que ela não responderia. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, mas firme. Você me machucou profundamente, Augusto. Durante semanas, me permiti sonhar com uma família, com um futuro, com amor verdadeiro. E descobrir que tudo era baseado numa mentira destruiu esses sonhos de forma brutal. Passei as últimas 2 semanas me questionando sobre tudo. Cada conversa que tivemos, cada momento compartilhado, cada promessa feita. O que era real? O que era teatro? Como posso distinguir o homem verdadeiro da persona que você criou? As lágrimas começaram a correr pelo rosto dela. E sabe o que mais dói? É que mesmo sabendo de tudo, mesmo sentindo essa traição, ainda amo você. Ainda amo aquele homem que conheci, mesmo sabendo que ele não existe da forma que pensei. Ele existe, Augusto insistiu. O homem que se apaixonou por você, que trabalhou ao seu lado, que conversou com você nas tardes de domingo, esse homem é real. A única diferença é que ele tem mais dinheiro do que admitiu. Mas os sentimentos, os valores, as experiências, tudo isso foi genuíno. Como posso ter certeza disso?
Como sei que quando você voltar para sua vida de barão, não vai simplesmente esquecer a camponesa pobre com quem brincou de casinha por alguns meses, porque não vou voltar para aquela vida, não da mesma forma. Augusto se inclinou para frente, precisando que ela entendesse. Esses meses aqui me mudaram fundamentalmente. Não posso mais voltar a ser o aristocrata arrogante que era antes. O que isso significa na prática? Significa que quero uma vida diferente. Não quero morar no casarão enorme e vazio. Não quero participar de eventos sociais superficiais. Não quero julgar pessoas pelo sobrenome ou fortuna. Quero construir algo real baseado em amor e valores genuínos. E a fazenda? As responsabilidades? Você não pode simplesmente abandonar tudo. Não vou abandonar, mas posso administrar de forma diferente. Posso viver de forma mais simples, mais conectada com as pessoas que trabalham nas terras, mais focada no que realmente importa. E posso fazer tudo isso ao seu lado, se você me permitir. Lívia limpou as lágrimas, tentando processar tudo o que estava ouvindo. Augusto, você está me pedindo para acreditar que um barão vai abandonar seu estilo de vida por uma mulher pobre? Não estou abandonando por você, embora você seja a melhor razão possível. Estou mudando porque descobri que aquele estilo de vida estava me matando por dentro. Estava transformando meu filho numa criança triste e solitária. Estava me impedindo de ter qualquer conexão humana real. Você me mostrou uma alternativa melhor. Me mostrou como viver de verdade, não apenas existir cercado de luxos vazios. E sua mãe, sua família, vão aceitar você casar com alguém como eu? Minha mãe já te aceita. Passou a última semana ouvindo Henrique falar sobre você. Quer te conhecer pessoalmente. Quanto ao resto da família e da sociedade, francamente não me importo com a opinião deles. Lívia se levantou e caminhou até a janela, olhando para fora enquanto pensava. Preciso de tempo, Augusto. Não posso simplesmente dizer sim ou não assim no calor do momento. Preciso processar tudo isso, pensar nas implicações, decidir se consigo realmente confiar em você novamente. Quanto tempo você precisa? Não sei. Algumas semanas, talvez meses. Você pode esperar? Esperaria uma vida inteira se necessário. Augusto se levantou também. Mas posso pedir um favor? Posso continuar vindo aqui? Não para pressionar você, mas para mostrar que mudei, que sou sincero sobre tudo que disse? Deixe-me provar através de ações, não apenas palavras. Lívia pensou por um momento. Pode vir, mas sem pressão, sem expectativas. Vamos nos conhecer de novo. Desta vez, sem mentiras. Sem mentiras. Prometo. E Henrique? Ele não tem culpa de nada. Pode trazer ele sempre que quiser. Eu senti muita falta dele. A emoção na voz dela ao falar do menino deu esperança a Augusto. Se ela ainda amava Henrique, havia chance de reconstruir algo. Ele está aqui fora, morrendo de vontade de te ver. Então pode trazê-lo, mas Augusto? Sim? Se você me magoar de novo, se descobrir que isso tudo é mais uma mentira ou manipulação, eu prometo que vai me perder para sempre. E vai perder qualquer chance de eu ser parte da vida de Henrique também. Entendeu? Entendi perfeitamente, e não vou te magoar. Essa é a promessa mais importante que já fiz na vida. Augusto saiu e voltou com Henrique, que entrou correndo e se jogou nos braços de Lívia. Mamãe Lívia, senti tanta saudade. A vovó está melhor. Ela quer te conhecer. E o casarão é enorme, mas vazio. Não é legal como aqui. Posso voltar a morar aqui com você e o papai? Lívia abraçou o menino com força, suas lágrimas molhando o cabelo dele. Vamos ver, querido. Primeiro, eu e seu pai precisamos resolver algumas coisas, mas você sempre será bem-vindo aqui, não importa o que aconteça. Durante as semanas seguintes, Augusto fez exatamente o que prometeu. Visitava Santa Clara do Vale regularmente, sempre trazendo Henrique, mas nunca pressionando Lívia por uma resposta. Ele começou a implementar mudanças reais em sua vida. Vendeu parte das terras menos produtivas da fazenda, mantendo apenas o essencial. Converteu uma ala do casarão em escola para filhos de trabalhadores rurais, contratando professores qualificados, implementou salários mais justos e condições melhores para todos que trabalhavam em suas propriedades. Criou um fundo para ajudar famílias em dificuldades na região. Mais importante, ele próprio trabalhava nas terras regularmente,
não como supervisão aristocrática, mas realmente lavrando, plantando, colhendo. Os trabalhadores inicialmente ficaram desconfiados, achando que era performático, mas aos poucos perceberam que era genuíno. O barão havia mudado fundamentalmente. Se você está gostando desta história até aqui, deixa sua curtida no vídeo e me conta nos comentários. Você conseguiria perdoar alguém que mentiu sobre sua identidade, mesmo que por motivos compreensíveis? Quero saber sua opinião sincera. Lívia observava todas essas mudanças com atenção cautelosa. Augusto não apenas falava sobre ser diferente, estava provando através de ações concretas. Ele compartilhava com ela cada decisão importante, pedia sua opinião sobre como usar recursos para ajudar comunidades pobres, incluía-a em seu processo de transformação. Por que você está me mostrando tudo isso? Lívia perguntou numa tarde, após Augusto explicar um novo projeto de cooperativa agrícola que estava implementando. Por que não apenas faz e depois me conta? Porque quero que você seja parte de tudo. Não quero que sinta que está entrando numa vida já estabelecida onde não tem voz. Quero construir essa nova vida junto com você, se você me der essa chance. E se eu decidir que não posso confiar em você? Todo esse esforço será perdido? Não será perdido, porque essas mudanças não são sobre te conquistar de volta. São sobre me tornar o homem que sempre deveria ter sido. Você foi o catalisador, mas a transformação é minha. Dona Esperança, recuperada completamente, também fez sua parte. Viajou pessoalmente até Santa Clara do Vale para conhecer Lívia, causando alvoroço na vila com sua carruagem elegante e presença aristocrática. Mas quando se sentou para conversar com Lívia, deixou de lado toda a pompa. Meu filho te ama de uma forma que nunca vi ele amar antes. Nem mesmo minha filha, a mãe de Henrique, despertou nele essa intensidade. Com todo respeito, senhora baronesa, como posso saber que não é apenas paixão temporária? Que quando a novidade passar ele não vai me ver apenas como a camponesa que foi conveniente durante uma fase de rebeldia? Dona Esperança sorriu. Perguntas inteligentes. Vejo porque meu filho se apaixonou por você. A resposta é, não pode saber com certeza absoluta. Nenhum relacionamento vem com garantias. Mas posso te dizer o que observei. Augusto sempre foi responsável, sempre cumpriu suas obrigações, sempre fez o que se esperava dele, mas nunca foi feliz de verdade. Havia uma luz apagada nele. Quando voltou de Santa Clara do Vale, pela primeira vez em anos, vi essa luz acesa. Você e esse lugar despertaram algo nele que eu pensava estar morto. E Henrique? Lívia perguntou. Como ele está lidando com tudo isso? Henrique está melhor do que esteve em 5 anos. Ele fala de você constantemente. Você se tornou a mãe dele no coração, mesmo sem papéis oficiais. Isso não muda, não importa qual decisão você tome sobre meu filho. Isso me assusta, Lívia admitiu. Me assusta amar aquele menino tanto assim, sabendo que posso perdê-lo se as coisas não derem certo com Augusto. E se eu garantisse que não vai perder? Independente do que acontecer entre você e Augusto, você sempre terá lugar na vida de Henrique se quiser. Isso é promessa minha, não apenas dele. Dona Esperança segurou a mão de Lívia. Meu neto precisa de você. E uma avó faz qualquer coisa pelo bem do neto, inclusive garantir que a mulher que ele ama como mãe permaneça em sua vida. Aquela conversa mudou algo em Lívia. Saber que havia compromisso real da família Montefeliz, não apenas promessas vazias de Augusto, fez diferença. Mas ainda havia o medo fundamental. Ela poderia realmente pertencer àquele mundo? Uma camponesa pobre no universo aristocrático? Como se lendo seus pensamentos, Dona Esperança acrescentou: sei o que está pensando. Como uma mulher sem educação formal, sem dote, sem linhagem, poderia funcionar naquele mundo? A resposta é: você não precisa funcionar naquele mundo. Meu filho está criando um mundo novo, onde esses valores antigos não importam mais. E você seria perfeita para ajudá-lo a construir isso. 6 semanas após a revelação da verdadeira identidade de Augusto, Lívia finalmente tomou sua decisão. Pediu que ele viesse sozinho, sem Henrique, numa tarde de quinta-feira. Quando Augusto chegou, seu coração batia tão forte que achava que ela podia ouvir. Tomei minha decisão, Lívia disse, sua voz firme, mas gentil.
e preciso que você ouça tudo antes de reagir. Estou ouvindo. Augusto se sentou, preparando-se mentalmente para a possível rejeição. Primeiro quero que saiba que passei essas semanas não apenas observando você, mas observando a mim mesma. Questionei meus sentimentos. Tentei separar o que sinto pelo Augusto que conheci do que sinto pelo Barão de Montefeliz que você realmente é. E o que descobriu? Descobri que são a mesma pessoa. O homem que conheci aqui não era uma invenção completa. Era você, apenas uma versão mais honesta de você, liberta das expectativas aristocráticas. O barão e o trabalhador são faces da mesma pessoa, e eu amo essa pessoa, com todas suas contradições e imperfeições. O coração de Augusto saltou, mas ele se forçou a permanecer quieto, deixando-a terminar. Mas amor não é suficiente, também preciso de confiança, e confiança se constrói com tempo e ações consistentes. Você passou essas semanas provando que mudou, que é sério sobre construir uma vida diferente. Isso significa muito. Então minha resposta é sim, mas com condições. Vou me casar com você. Vou ser mãe do Henrique. Vou fazer parte da sua vida. Mas precisamos fazer isso do nosso jeito, não do jeito que a sociedade aristocrática espera. Preciso manter minha identidade, minha independência, minha conexão com Santa Clara do Vale e com pessoas comuns. O que isso significa na prática? Augusto perguntou, mal conseguindo conter a alegria crescente. Significa que não vou morar permanentemente no casarão. Quero dividir nosso tempo entre lá e aqui. Significa que vou continuar trabalhando, talvez não lavando roupas para outros, mas fazendo algo útil, como ajudar na escola que você criou ou coordenar os projetos sociais. Significa que vou aprender a navegar o mundo aristocrático quando necessário, mas não vou fingir ser algo que não sou. Vou ser sempre a Lívia de Santa Clara do Vale, mesmo quando estiver usando vestidos caros em eventos sociais. Você consegue aceitar isso? Consegue aceitar uma esposa que não se encaixa perfeitamente no molde de baronesa tradicional? Augusto se levantou e a puxou para um abraço forte. Conseguiria? Isso é exatamente o que quero. Não quero que você mude. Quero que você seja você mesma e me ajude a ser meu verdadeiro eu também. Vamos construir algo novo juntos, algo que seja nosso, não uma cópia do que nossos antepassados fizeram. Eles se beijaram, e foi diferente de todos os beijos anteriores. Havia alívio, alegria, promessa de futuro, mas também um entendimento mais profundo. Não seria fácil. Haveria desafios, preconceitos sociais, momentos difíceis, mas enfrentariam juntos com honestidade total. Quando? Augusto perguntou, sua testa encostada na dela. Quando podemos nos casar? Daqui a 3 meses. Preciso de tempo para me preparar mentalmente, para aprender sobre seu mundo, para ter certeza que estou pronta. E quero que seja aqui, na igreja de Santa Clara do Vale, com as pessoas desta comunidade presentes. Depois, podemos ter uma recepção formal na fazenda para suas obrigações sociais. Mas o casamento real, o que importa, acontece aqui. Perfeito, absolutamente perfeito. Eles contaram para Henrique juntos naquela noite. O menino explodiu em alegria tão pura que fez ambos adultos chorarem. Então você vai ser minha mãe de verdade agora? Com papéis e tudo? Vou sim, meu amor. Para sempre. E vamos morar todos juntos? Vamos dividir nosso tempo entre a casa grande e aqui. Assim você tem amigos nos 2 lugares. Os 3 meses seguintes foram de preparação intensa. Lívia passou tempo na fazenda, conhecendo os trabalhadores, entendendo os negócios, aprendendo o básico de administração. Augusto a incluiu em todas as decisões importantes, provando que levava a sério a ideia de parceria real. Dona Esperança tomou Lívia sob sua asa, ensinando-a sobre protocolo social, mas sempre enfatizando que eram apenas ferramentas, não regras absolutas. Use esses conhecimentos quando forem úteis. Ignore-os quando forem apenas pomposos, a matriarca aconselhou. Meu filho está quebrando moldes antigos. Você pode ajudá-lo nisso, sendo autenticamente você mesma. Lívia também manteve suas raízes. Continuou morando em Santa Clara do Vale, continuou ajudando os vizinhos, continuou sendo parte da comunidade. A diferença era que agora tinha recursos para ajudar de formas mais significativas.
Quando alguém ficava doente e precisava de médico, ela providenciava. Quando uma família passava necessidade, ela discretamente ajudava. Quando a escola precisava de materiais, ela conseguia. Fazia tudo sem alarde, sem buscar reconhecimento, exatamente como sempre fizera, mas agora com meios de fazer diferença real. O dia do casamento chegou numa manhã ensolarada de setembro. A pequena igreja de Santa Clara do Vale estava decorada com flores silvestres colhidas pelos moradores. Não havia ostentação, cara, mas havia beleza sincera em cada detalhe. Lívia usava um vestido que ela mesma havia costurado, simples mas elegante, que capturava perfeitamente quem ela era. Humilde, mas digna. Augusto estava nervoso de uma forma que nunca estivera em seu primeiro casamento aristocrático. Aquilo importava mais. Significava mais. Quando Lívia entrou na igreja, caminhando sozinha porque não tinha pai para entregá-la, toda a comunidade se levantou. Não por protocolo, mas por respeito genuíno. Ela havia conquistado aquelas pessoas através de anos de bondade e trabalho duro. Henrique estava ao lado do pai como pajem, segurando as alianças com seriedade solene. Quando Lívia chegou ao altar, o menino sussurrou alto o suficiente para todos ouvirem. "Você está linda, mamãe." Houve risos gentis e até Padre Antônio sorriu. Nunca vi cerimônia de casamento onde estava mais claro que estamos unindo uma família, não apenas duas pessoas, o padre começou. Augusto, Lívia e Henrique já são família no coração. Hoje apenas oficializamos o que já existe. A cerimônia foi simples e profundamente emotiva. Quando chegou a hora dos votos, Augusto insistiu em adicionar algo não tradicional. "Lívia, prometo amar você com honestidade absoluta. Prometo nunca mais mentir, nem por omissão, nem por medo. Prometo construir uma vida onde possamos ser genuinamente nós mesmos. Prometo honrar não apenas a mulher que você é, mas a mulher que você continua se tornando." Lívia, com lágrimas nos olhos, respondeu: "Augusto, prometo perdoar os erros passados e focar no futuro que construiremos juntos. Prometo amar você e Henrique com tudo que tenho. Prometo ser parceira verdadeira em todas as decisões, não apenas esposa decorativa. Prometo manter minha identidade enquanto construo nossa família. E prometo sempre, sempre ter olhos gentis para vocês dois." Quando o padre os declarou marido e mulher, a igreja explodiu em aplausos e vivas. A festa que se seguiu no pátio da escola foi memorável não pela ostentação, mas pela alegria genuína. Comida simples mas farta, música tocada por moradores locais, dança que durou até o sol se pôr. Ricos e pobres, aristocratas e camponeses, todos celebrando juntos sem hierarquias artificiais. Dona Esperança, que havia viajado para o casamento com um pequeno séquito, observava tudo com olhos marejados. "Meu filho finalmente entendeu o que tentei ensinar durante anos", ela disse a José Rodrigues, que também estava presente. Felicidade não vem de acumular, mas de conectar. Não vem de poder sobre outros, mas de parceria com outros. "A jovem senhora escolheu um caminho difícil", José comentou. "A sociedade não vai aceitá-la facilmente." Não precisa aceitar. Ela e Augusto estão criando algo novo. Alguns vão criticar, outros vão eventualmente seguir o exemplo. De qualquer forma, eles serão felizes, que é o que importa. A senhora mudou também, se me permite dizer. Quase morrer tem esse efeito. Faz você repensar prioridades. Percebi que prefiro ver meu filho genuinamente feliz com uma camponesa do que miseravelmente casado com uma aristocrata. Prefiro um neto que sorri de verdade do que um herdeiro perfeitamente comportado, mas infeliz. Durante a festa, Lívia passou um tempo conversando com cada pessoa presente, agradecendo pela presença e pelo suporte durante anos difíceis. Quando chegou em Dona Francisca, a mulher a abraçou forte. "Sempre soube que você merecia coisa boa, menina. Deus te abençoou, mas você também mereceu essa bênção através de sua bondade. Obrigada por tudo, Dona Francisca, por acreditar em mim quando eu não tinha nada, por me dar trabalho quando precisava, por me tratar com dignidade quando outros me menosprezavam. Isso é o mínimo que pessoas decentes fazem. Mas tenho uma pergunta. Agora que é baronesa, vai esquecer da gente aqui? Nunca. Esta é minha casa tanto quanto a fazenda. Vou continuar vindo, ajudando,
sendo parte desta comunidade. Nada mudou exceto que agora tenho mais recursos para ajudar quando necessário. A conversa foi interrompida por Henrique, puxando a mão de Lívia. Mamãe, mamãe, o seu Tobias disse que posso ajudar na próxima colheita de milho. Posso? O coração de Lívia se encheu ao ouvir o menino chamá-la de mamãe tão naturalmente. Claro que pode, querido. Vamos estar aqui para a colheita. Augusto se juntou a eles, abraçando esposa e filho. Feliz? Ele perguntou a Lívia. Mais feliz do que jamais imaginei ser possível. Você? Completo. Pela primeira vez na vida sinto que estou exatamente onde deveria estar, com exatamente quem deveria estar. Quando a festa terminou e a noite caiu completamente, os três voltaram para a casa simples de 3 cômodos, que havia sido o lar deles durante os meses de disfarce. Passariam a primeira noite de casados ali, não no casarão luxuoso. Era simbólico e perfeito. Sabe o que é engraçado? Lívia disse, deitada ao lado de Augusto, depois de colocarem Henrique para dormir. O quê? Quando você chegou aqui fingindo ser pobre, estava procurando alguém que amasse você por quem é, não pelo que tem. Mas no processo, você descobriu quem realmente é. A busca pelo amor verdadeiro te levou a encontrar seu verdadeiro eu. Você está certa. Eu vim procurar uma mãe para Henrique e acabei encontrando muito mais. Uma esposa que amo, uma parceira de verdade e uma versão melhor de mim mesmo. Ainda acho que você deveria ter contado a verdade mais cedo. Concordo completamente. Foi meu maior erro. Mas se não tivesse cometido esse erro, talvez não tivesse aprendido as lições que precisava aprender. Promete que não vai ter mais segredos entre nós? Não importa quão difícil seja a verdade? Prometo solenemente. Honestidade total, sempre. Mesmo quando dói, mesmo quando é inconveniente. Eles dormiram abraçados na cama simples, mais felizes do que haviam estado nas camas de dossel, caríssimas de suas vidas anteriores. A simplicidade física contrastava com a riqueza emocional que haviam encontrado. Os meses seguintes foram de ajuste. Lívia gradualmente aprendeu a navegar o mundo aristocrático quando necessário, comparecendo a eventos sociais com Augusto, conhecendo outras famílias importantes, entendendo a política complexa da alta sociedade. Mas nunca perdeu sua essência. Quando alguém tentava menosprezar suas origens humildes, ela respondia com dignidade calma que desarmava os críticos. Sim, sou filha de agricultores pobres. Ela disse uma vez em um jantar formal, quando uma condessa fez comentário maldoso. E tenho orgulho disso. Meus pais me ensinaram valores que nenhuma educação cara poderia comprar. Honestidade, trabalho duro, compaixão pelos menos afortunados. Se isso me torna menos adequada para esta sociedade, então talvez seja esta sociedade que precise mudar. O silêncio que se seguiu foi desconfortável, mas Dona Esperança quebrou-o com risada aprovadora. Bem dito, minha filha. Precisamos de mais verdades inconvenientes nestes círculos enfadonhos. Gradualmente, Lívia conquistou o respeito mesmo dos mais céticos. Sua inteligência natural, combinada com conhecimento adquirido, sua bondade genuína e sua recusa em fingir ser algo que não era, acabaram impressionando até os mais preconceituosos. Augusto cumpriu cada promessa que fizera. Dividiam o tempo entre a fazenda e Santa Clara do Vale. Ele trabalhava na terra regularmente, não como performance, mas porque genuinamente gostava. Implementou reformas progressivas em suas propriedades, melhorando condições de trabalho, criando cooperativas, investindo em educação para filhos de trabalhadores. Alguns aristocratas o criticavam, chamando-o de radical, de traidor de sua classe. Outros, especialmente os mais jovens, começaram a vê-lo como exemplo de como a aristocracia rural poderia evoluir para algo mais justo e sustentável. Henrique cresceu amado por 2 pais dedicados, dividindo tempo entre 2 mundos, aprendendo o melhor de ambos. Ele tinha a educação refinada apropriada para um futuro barão, mas também a humildade e empatia que vinham de conviver com pessoas comuns em Santa Clara do Vale. 1 ano após o casamento, numa tarde de domingo, os 3 estavam no jardim de Santa Clara do Vale, plantando girassóis que Henrique havia escolhido. O menino, agora com 8 anos, trabalhava com concentração séria, suas mãos sujas de terra.
Pai, quando eu crescer e for barão, posso fazer as coisas como você faz? Ajudando as pessoas, trabalhando de verdade, não apenas mandando? Pode fazer melhor ainda. Pode aprender com meus erros e acertos e criar seu próprio caminho. E você, mamãe Lívia, você gosta de como nossa vida é agora? Adoro, meu amor. É diferente do que imaginei quando era menina, mas é perfeito do seu jeito único. Lívia olhou para Augusto por cima da cabeça de Henrique e passou entre eles aquele entendimento silencioso que casais verdadeiramente conectados desenvolvem. Naquela noite, depois de colocar Henrique para dormir, Augusto e Lívia sentaram na varanda simples, observando as estrelas. Sabe o que percebi? Lívia disse. Você veio aqui procurando alguém com olhos gentis para seu filho, mas no processo você aprendeu a ter olhos gentis também. Aprendeu a ver as pessoas com compaixão, a enxergar além das aparências superficiais. E você me ensinou isso, você e esta comunidade. Não fomos só nós. Você tinha que estar pronto para aprender. Tinha que estar disposto a questionar tudo o que achava que sabia sobre valor humano. Ainda sou um homem imperfeito, Lívia. Ainda cometo erros, ainda tenho momentos de arrogância aristocrática, ainda luto contra hábitos antigos. Eu sei. E está tudo bem. Não me casei com perfeição. Me casei com autenticidade, com alguém disposto a crescer, a mudar, a ser melhor. Isso é tudo que qualquer pessoa pode pedir de um parceiro. Eles ficaram em silêncio confortável por um tempo, de mãos dadas, ouvindo os sons noturnos da vila adormecendo. Obrigado, Augusto disse finalmente. Por quê? Por me perdoar, por me dar segunda chance, por construir esta vida comigo, por amar meu filho como seu, por me tornar um homem melhor apenas por existir. Obrigado a você também. Por me mostrar que mereço amor, que posso pertencer a mundos diferentes sem perder minha essência, que gentileza e força não são opostos, e por me dar a família que sempre sonhei ter. E assim, o barão que fingiu ser pobre para encontrar amor verdadeiro, descobriu algo muito mais valioso. Descobriu quem realmente era quando despido de títulos e fortunas. Descobriu que riqueza real vem de conexões genuínas, não de contas bancárias. Descobriu que ser amado por quem você realmente é vale mais que qualquer admiração baseada em aparências. E a jovem humilde, que surpreendeu a todos com sua dignidade, inteligência e bondade, descobriu que sempre fora digna de amor, respeito e felicidade, que suas origens pobres não definiam seu valor, que podia navegar qualquer mundo sem perder sua alma. Juntos, com um menino de olhos brilhantes entre eles, construíram algo raro e precioso, uma família baseada em verdade, amor genuíno e respeito mútuo. E essa família, nascida de mentiras, mas forjada em honestidade, tornou-se exemplo de que transformação real é possível quando temos coragem de questionar tudo o que pensamos saber sobre nós mesmos e sobre o mundo. E assim terminamos mais uma história que nos faz refletir sobre valores, identidade e amor verdadeiro. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal para não perder nenhuma história como essa. E deixa aqui nos comentários. Você acha que Lívia deveria ter perdoado mais rápido ou ela fez certo em exigir tempo e provas reais de mudança? Quero saber sua experiência e como esta história te impactou. Obrigado por estar aqui e pela audiência de sempre. Nos encontramos no próximo vídeo.